Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana e esse é meu canal Não Viaja Ju. E hoje eu vou falar sobre o custo de vida no Rio de Janeiro. Bem, eu separei aqui numa lista alguns itens com os quais eu vivo. Os estilos de vida variam muito. Então, isso aqui é só para ter uma noção mesmo de como funciona, tá? Porque o meu estilo de vida é diferente do seu, é diferente do estilo de vida de outras pessoas também. Então, vale deixar claro que eu vivo assim, no limite do limite, tá? Porque se eu fosse viver com todo o conforto que eu vivia na minha cidade, na casa dos meus pais, obviamente o meu custo de vida ia ser muito mais alto, ia ser um padrão mais alto, tá? Isso é um custo de vida muito básico. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, quando você vai se mudar, você tem que ter em mente que você vai para onde? Você vai comprar um apartamento? Você vai comprar uma casa? Qual é o lugar que você vai? Né? Você vai alugar? Quando eu me mudei, eu não tinha ninguém conhecido por aqui, né? Na capital do Rio de Janeiro. Eu já era do Rio de Janeiro, eu morava no interior, né? Na casa dos meus pais, então eu não tinha custo nenhum. O que eu trabalhava, o dinheiro era todo meu para eu fazer o que eu quisesse com ele, né? Então as coisas mudaram, então eu tenho que viver de acordo com o estilo de vida que eu tenho agora. Quando eu fui me mudar, eu tive uma semana para poder fazer toda a mudança, para achar a casa. Então eu procurei um apartamento no OLX, né? Eu não moro num bairro daqui da cidade do Rio de Janeiro, muito próximo da Zona Sul. Eu moro na Zona Oeste, então o valor do aluguel é bem mais em conta, tá? E eu moro bem afastado do centro do Rio, então o valor cai um pouco também. Só que para morar num lugar mais tranquilo, num apartamento melhor, você paga um valor um pouco elevado. O valor do aluguel aqui no condomínio onde eu moro num apartamento de 2 quartos, tá? Vocês já viram em outros vídeos como é a cozinha americana, né? Ele tem um banheiro só e eu pago nele R$ 950 todo mês. R$ 950 e nisso já está incluso o valor do condomínio e a água. A água também está inclusa, mais o aluguel da casa, tá? O condomínio, ele tem piscina, ele tem quadra, ele tem bicicletário, eu tenho direito a uma vaga, ele tem segurança 24 horas. Então eu optei, meus pais também, né, não gostariam de me deixar morar num lugar que não fosse seguro. Minha mãe não ia ficar em paz com isso. Então eu vim morar nesse bairro porque é o mesmo bairro onde fica a minha faculdade, então seria mais fácil para mim, né, do que morar num bairro muito distante e ter que ir à noite para a faculdade, tá? Então de aluguel eu pago R$ 950 e isso inclui água e isso inclui condomínio. E outra coisa que eu tenho que deixar claro é que nem todos os lugares no Rio de Janeiro vão ter o valor do aluguel assim. Se você for morar mais para próximo do Recreio, que também é zona oeste do Rio de Janeiro, tá? Mas é um lugar com um padrão de vida mais alto, Recreio, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, ou mais próximo da zona sul, como Botafogo, Flamengo, Copacabana, Ipanema, Urca, o valor do aluguel vai aumentar. E para você morar num apartamento confortável, 2 quartos e tal, o valor é bem maior, tá bom? O próximo item é o gás. Aqui o gás é encanado. Em diferentes lugares do Rio de Janeiro, esse valor vai alterar, né? Pode ser que você vá morar num lugar onde não tenha gás encanado. Pode ser que você vá morar num lugar onde tenha gás encanado, mas a taxa é maior porque a companhia pode ser diferente. Isso vai variar de lugar para lugar, tá bom? Então, de gás eu só pago a taxa mínima, porque tá muito calor no Rio de Janeiro. O chuveiro aqui é a gás. Eu não uso o chuveiro a gás, só de vez em quando mesmo, porque tá muito calor. Então não tem necessidade de tomar banho quente, mas quando eu tô com vontade eu vou lá e tomo normalmente, eu só pago a taxa mínima. O fogão e o chuveiro são a gás, são com aquecedor, tá bom? Então eu pago a taxa mínima, que é R$ 42,80. Então aí a gente já tem o aluguel, que é 950, com água e condomínio inclusos.
Temos o gás, que é R$ 42,80 a taxa mínima. A luz, eu pago em média R$ 145, R$ 150 por mês. Eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho máquina de lavar, eu não tenho televisão, tá? Então, sem essas coisas eu pago R$ 150. Provavelmente, incluindo essas coisas, eu vou pagar muito mais caro, tá? R$ 150, então, é a média da minha luz, tá? E eu economizo bastante também. E vem esse valor, tá bom? Internet vai variar também de lugar para lugar. A internet, eu pago uma internet que é aqui do bairro mesmo, e ela custa R$ 70 por mês. Tem que lembrar que quando você está se mudando, seu primeiro mês você vai ter que pagar a taxa de instalação. A taxa de instalação é um pouquinho mais cara do que o valor da internet por mês. A minha taxa de instalação foi R$ 100, tá? Então, coloca isso dentro do pacote Quero Me Mudar. Então, é R$ 100 mais R$ 70 por mês. Academia. Aqui no bairro, na minha rua, tem uma academia que é muito boa. Eu pago R$ 60 por mês e lá eu posso fazer jump, posso fazer gap, posso fazer aula de dança, posso fazer musculação a hora que eu quiser. Eu posso fazer aeroboxe, eu posso fazer um treinamento funcional e tudo está incluso nesse pacote. A questão é que você tem que pagar 10 meses direto, né, para poder ter direito a esse pacote. Não pagando esse pacote, você paga 80. Não sei como funciona em outras academias aqui no Rio de Janeiro, mas aqui o valor que eu pago é R$ 60 com tudo isso incluso. R$ 60 por mês. Comida é uma questão também que varia de pessoa para pessoa. Eu, por mês, gasto em torno de 150 a 200 reais. Em feira, por semana, eu gasto 20 reais incluindo ovos, batata inglesa, batata doce, chuchu, beterraba, alho, cebola, abobrinha, abóbora, brócolis, cenoura, alface, tomate, pimentão, pepino, espinafre, banana, jiló e berinjela. Compro tudo isso com 20 reais? Sim, eu compro tudo isso com 20 reais. Aqui no final da rua tem uma feirinha e essa feirinha ela vende tudo muito barato porque ela é 24 horas, então tá sempre chegando produto e saindo muito produto. Então eu pago muito barato também porque eu compro por semana. Então, como eu tô tentando ter uma vida um pouco mais saudável, porque eu prefiro gastar com uma vida saudável do que ter que gastar com remédio no futuro, eu gasto 20 reais por semana para essas coisas, totalizando uns 80 reais aí por mês, tá? Mais 70 reais por mês vai variar, tá, gente? Vai variar de 70 para 120 reais por mês, incluindo carne, peixe, frango, arroz, feijão, macarrão, farinha e café. Geralmente, eu compro 1 quilo de cada carne. Um peito de frango deve dar aí para um mês e meio para mim. 1 quilo de carne moída deve dar aí mais ou menos também para um mês e meio. E por aí vai. Vale lembrar que esse valor vai variar de pessoa para pessoa. E também vale lembrar que se for a primeira compra, assim que você for mudar, dobra esse valor. Se você acha que vai gastar 150 por mês, então a sua primeira compra vai custar 300, porque você tem que comprar material de limpeza, etc, todas as outras coisas, tá? Então, por mês, também a gente pode incluir aí nesses 120 papel higiênico, farinha, café e as coisas básicas da alimentação. Tá? Então, também procurem saber como aproveitar as coisas para não ter tanto desperdício, tá bom? Então, vamos botar aí 200 reais por mês de comida, tá bom? Por mês. Eu vou e volto da faculdade. A ida, como não é muito longe e tá claro, eu vou a pé, geralmente para a faculdade. Eu vou caminhando, dá uns 40 minutos daqui até lá. Não me importo de caminhar, eu gosto, até porque eu posso ir vendo as coisas, né? Então eu não gasto dinheiro com passagem indo, só quando tá chovendo, mas é muito raro. Às vezes a chuva aqui é tão fraquinha que dá para ir de guarda-chuva mesmo. Tá? Mas a volta é inevitável ter que voltar de van ou de ônibus, tá? E o preço da passagem aqui é R$4. Eu tenho 3 aulas por semana, durante o meio da semana. No final de semana eu tenho aula dia de sábado, mas é de manhã, então eu vou e volto a pé.
Só quando eu tô muito cansada que eu volto de van, mas é muito raro, então não vou nem contar aqui. Então são 3 passagens, 3 vezes por semana, isso totaliza R$12 por semana, e isso no mês vai dar R$48 de passagem da faculdade, tá? Outra coisa que vai variar de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua vida, tá bom? Então, o meu custo de vida envolve essas coisas: o aluguel, o gás, a luz, a internet, a academia, a comida e a passagem. Totalizando tudo, 1.500 e alguns quebradinhos. Esse é o valor do meu custo de vida aqui, tá bom? Algumas dicas que eu tenho para dar. Geralmente, quando você aluga casa, que você vai assinar o contrato, eu vou falar do que eu tenho, né, um pouco de noção, porque eu vivi, né? Isso vai variar. Depende do lugar, depende da pessoa que você vai alugar, depende da imobiliária e tal. No meu caso, eu paguei 2 meses, né? Fiz um depósito de 2 meses, totalizando R$1.900. Tá? Não tive custo com mudança de lá pra cá, né? Porque meu pai trouxe as minhas coisas. Eu não tinha muito para trazer, como vocês já viram, mas o meu pai trouxe as minhas coisas de lá pra cá, junto com meu primo e meu irmão e minha mãe. Eles trouxeram as coisas para mim, então eu tive que dar 1.900 de depósito, tá? Mas vamos levar em consideração que você também vai precisar fazer toda a compra do mês, tá? Toda a compra do mês. A primeira compra, né? Como eu geralmente gasto R$200 por mês, vamos botar que a gente gastou aí R$500 só na primeira compra. Por quê? Isso inclui vassoura, isso inclui pano de chão, isso inclui material de limpeza e todo o resto, tá? Então vai ser 1.900 mais os R$500 só da primeira compra. Aí também eu tive que pagar a taxa de instalação da minha internet, que custou R$100, então mais R$170, porque eu tinha que pagar a taxa de instalação e tinha que pagar a mensalidade, mais a taxa de inscrição da academia, mais a mensalidade. Então foi R$30 de taxa de inscrição, mais R$60 de mensalidade. Luz e gás, não tem que pagar a instalação, tá? Mas você tem que lembrar que no mês seguinte você vai ter que pagar. Então, vamos botar a taxa de gás, que eu pago normalmente, de R$ 42,80, mais os 150 de luz, mais os 48 de passagem. Então, no total, agora a gente tem que levar em consideração o que você vai gastar por mês. Vale lembrar que, se você está saindo de uma cidade para ir para outra, onde você não tem emprego, você não conhece ninguém, tenha pelo menos aí 3 meses de segurança do valor do seu custo de vida. Pelo menos, no mínimo, tá? Então, assim, no geral, o que eu diria para você, tá querendo se mudar, sua mudança, se seu custo de vida for parecido com o meu, que provavelmente não vai ser, tá? Por que eu digo isso? Porque é muito difícil você se mudar para um lugar sem saber se você vai conseguir realmente a coisa ou não. Pode ser que seja muito fácil você conseguir um emprego, pode ser que não, né? Então, por exemplo, eu tô aqui há 3 meses, vai fazer 3 meses, e eu ainda não consegui o estágio que eu preciso. Eu moro do lado da obra, mas eu ainda não consegui um estágio. Então, tem que ter uma segurança. Não façam como eu, se preparem para isso. Eu não esperava que isso fosse acontecer comigo, mas aconteceu. Então, não cometam os mesmos erros que eu cometi, tá? Se planejem, se preparem. Para quem está trabalhando ou para quem tem alguma fonte de renda, não é difícil de conseguir. O custo de vida vai variar totalmente de acordo
O custo de vida vai variar totalmente de acordo com o estilo de vida que você tem, o lugar que você quer morar, suas condições. Essa é uma base do meu custo de vida, tá? Da forma que eu tenho vivido aqui por enquanto. Obviamente, conforme o tempo for passando, o meu estilo de vida vai mudar. Não esquece que também tem os gastos extras, tá? Pode ser que você precise de um remédio, pode ser que você precise, por exemplo, visitar a sua família, você tem amigos, vai querer sair. Então leva tudo isso em consideração no valor, no montante que você vai deixar guardado, tá? Isso é só um exemplo, é só uma base mesmo para vocês terem um pouco de noção do quanto custa. Eu não fiz esse planejamento. Se eu tivesse feito, com certeza, o meu estilo de vida estaria totalmente diferente neste momento, tá? Eu vim pra cá, assim, foi um tiro no escuro, né? Mas não cometam o mesmo erro que eu. Se planejem, se programem. Se não tiver jeito, você tiver que realmente fazer essa mudança, faça, mas corre atrás, porque não é fácil, mas também se você ficar parado, vai ser impossível. Tá? O Rio de Janeiro não é isso tudo que as pessoas falam, né? Tem seus perigos como qualquer outro lugar, mas tenha coragem de fazer o que você acha que deve fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um pouco esclarecedor para quem precisava de alguma informação. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, ou então deixa lá no meu Instagram, só seguir, que é @nãoviajeju. Lá eu posto várias dicas, eu gosto de cozinhar e também fico postando receitinhas lá, viajo bastante também. Então pode deixar lá seu comentário, sua dúvida, me segue lá, vamos conversar, vamos fazer essa amizade, eu e você. Então é isso, gente, um beijo, se cuidem, tenham coragem.